Começa agora o Jornada. Aqui você acompanha ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No programa de hoje, vamos mostrar uma reportagem especial sobre o impacto da violência urbana em determinadas carreiras. Profissionais como frentistas, motoristas de ônibus, comerciantes são vítimas constantes de criminosos. Até que ponto o empregador pode ser responsabilizado por isso? Qual seria o entendimento da Justiça do Trabalho ao julgar ações que envolvem profissões sujeitas à violência urbana? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre a insônia, um problema que atinge muitos brasileiros e que pode até causar afastamento do trabalho. Em João Pessoa, TRT da Paraíba valoriza produtores rurais da região e monta uma feira de produtos orgânicos no tribunal. E no quadro Trabalha Brasil, uma profissão bem antiga e curiosa, a de charcuteiro. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Medo, angústia, estresse e até mesmo pânico. Muitos profissionais desenvolvem esses sintomas causados pela violência urbana, que também permeia o mundo do trabalho. Esse adoecimento mental não ocorre apenas por causa de um evento violento, mas pelo convívio diário com situações de conflito e de risco iminente, como é o caso de frentistas, motoristas de ônibus e até mesmo profissionais que transportam valores. Na reportagem especial de hoje, vamos saber qual é o entendimento da Justiça do Trabalho ao julgar processos que envolvem profissões sujeitas à violência urbana. O empregador pode ser responsabilizado caso o empregado seja vítima de algum crime? Acompanhe. Imagens chocantes feitas por câmeras de segurança. E esses profissionais são obrigados a conviver com a violência enquanto trabalham. Gelson é motorista de ônibus há 17 anos no Distrito Federal. Ele conta que o dia a dia não é fácil. Muitos profissionais têm medo de fazer determinadas rotas. Assalto é praticamente quase todos os dias aí. Você tem que estar sempre alerta. Os colegas, quase todo mundo já foi assaltado ali. Se você rodar de dia, é problema dos menores, né? É faca, à noite é mais o pessoal quer assaltar com revólver. E a gente tem que deixar passar depois da parada ou parar antes para não ser assaltado. Floraci é cobradora de ônibus há 27 anos. Durante todo esse período, já sofreu 7 assaltos. O sentimento na hora de entrar no ônibus é de medo. Você só pensa nos seus filhos, na minha netinha. Você veio trabalhar, mas é angustiante. Você vai trabalhar, você não sabe se você volta para casa. Se amanhã eu vou fazer minha festa de aniversário, sabe? É muito difícil. Por conta dos traumas, ela precisou de tratamento psicológico. Tive problemas psicológicos, eu não estava conseguindo... Qualquer coisa eu estava chorando. Até hoje eu estou emocionada, porque é muito difícil quando você passa pelo assalto. Só Deus mesmo, para ter misericórdia da gente. Cenas que se tornaram cada vez mais comuns. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal registraram mais de 1.000 roubos de janeiro a julho deste ano nos transportes públicos da capital do país. Já no comércio, que engloba também os postos de combustíveis, houve cerca de 1.110 roubos no mesmo período. Breno trabalhou como frentista por quase 5 anos em um posto de combustível em Samambaia, no Distrito Federal. Durante todo esse tempo, foram cerca de 15 assaltos. Um dos assaltos aconteceu com um rapaz que ele estava totalmente drogado. Estava aí um colega meu na loja de conveniência, ele chegou de bicicleta e sacou o facão de dentro da roupa dele e anunciou o assalto. E o segundo assalto aconteceu, esse marcou mais ainda porque teve um disparo. É uma situação que você fica sem chão, você fica sem saber o que fazer. Então teve esses 2 que mais marcaram. Por causa do medo constante de não poder contar com o apoio da empresa, Breno decidiu mudar de profissão.
Hoje ele trabalha por conta própria. A gente era assaltado no mesmo dia a empresa nos chamava na sede para entrevistar, esclarecer como foi que aconteceu, entendeu? E ficava essa certa dúvida da empresa, se tinha sido assaltado mesmo ou se a gente tinha forjado o assalto. Apesar de algumas empresas não tomarem medidas para garantir mais proteção aos empregados, outras tentam diminuir os episódios de violência. Donos de postos de combustíveis têm investido em algumas medidas de segurança. Neste posto, em Brasília, foram instaladas câmeras, cofres afastados, que ficam dentro de salas internas em que o dinheiro é depositado pelo lado de fora. Além disso, o proprietário orienta os empregados a aportarem uma quantia menor em dinheiro para dar troco aos clientes. O nosso papel é contribuir, com uma boa relação com nossos colaboradores, não só trazendo a segurança para que eles se sintam seguros no trabalho deles. Nós temos aqui, por exemplo, nesse posto, e vários têm também alarmes que disparam, que acionam uma segurança particular, para que após essa segurança, inclusive, nós possamos acionar o botão de pânico, que possa também acionar a segurança através do 190, chamando a polícia. Para esta socióloga, a violência urbana em comércios e em transportes públicos, por exemplo, não aparece como um elemento externo à profissão, mas sim das condições de trabalho. Desde que a violência urbana é um elemento das condições de trabalho, afeta profundamente do ponto de vista físico e emocional a estes trabalhadores, sobretudo porque gera um contexto de incerteza, sentimentos, ¿no es cierto?, de medo das condições de trabalho, de vulnerabilidade e eu diria até de uma precarização dessas condições, na medida em que a violência, ¿no es cierto?, aparece como um fato possível, cotidiano, alguma coisa com a qual estes profissionais têm que lidar. Vários casos envolvendo trabalhadores e a violência urbana já chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho. Em um dos processos, a primeira turma condenou um posto de combustível localizado na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais, a pagar indenização por dano moral no valor de R$20 mil a um frentista que foi assaltado durante o serviço. A turma reconheceu o dano com base no risco da atividade do empregado, principalmente em assaltos. Já em outro caso, julgado pela 5ª turma do TST em 2012, os ministros entenderam que uma empresa de transporte coletivo de Minas Gerais não poderia ser responsabilizada em indenizar o motorista que foi diagnosticado com transtorno psiquiátrico atribuído a assaltos sofridos ao longo da vida profissional. Para a turma, a violência urbana é uma questão de segurança pública, a qual todos estão submetidos. Este juiz explica que não há um entendimento consolidado sobre o assunto, mas que a Justiça do Trabalho tem julgado que, em casos de violência urbana, a empresa pode ser responsabilizada pelo dano causado ao empregado. Não existe uma lei dizendo que, nessa situação, a empresa deva ser responsabilizada. Isso é uma construção da jurisprudência, uma construção das decisões dos tribunais trabalhistas, que tem apontado nesse sentido. O empregado que ele é exposto à violência em decorrência da sua atividade de trabalho, da sua atividade laboral, a empresa responde por isso objetivamente. Não se vai atrás de saber se ela tem culpa ou não, até porque temos que reconhecer também o próprio empresário, a própria empresa é também vítima dessa violência. Mas exatamente porque a atividade laboral potencializa esse risco, como é o caso do bancário, como é o caso do frentista que lida com dinheiro no dia a dia, ele fica exposto àquela violência, mas a partir do momento em que alguém exerce uma determinada profissão, uma função dentro do seu trabalho, que expõe ele a risco, em decorrência da atividade econômica que é exercida pela empresa, que potencializou aquela situação, o empresário é chamado a responder civilmente por aquele dano que o empregado veio ter. Ele explica ainda que isso pode ser considerado um acidente de trabalho. É sim considerado sim um acidente de trabalho, é considerado sim. Às vezes uma doença profissional de ordem psíquica, ele passa por uma situação interior de abalo intenso e muitas vezes ele é afastado do trabalho, não tem mais nem condições de voltar a trabalhar.
No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto de hoje é a insônia, quando ela passa a ser considerada uma doença. E ainda hoje, você já ouviu falar na profissão de charcuteiro? Vamos mostrar que atividade é essa no quadro Trabalha Brasil. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. A Wiki Nacional, projeto de fluxo nacional de procedimentos otimizados de primeira instância, foi apresentada durante a 5ª reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho em Brasília. A ferramenta é um manual único eletrônico que conterá os principais procedimentos para o desempenho de atividades judiciais nas varas do trabalho em todos os tribunais do trabalho do país. Com isso, os servidores e magistrados poderão ter acesso a métodos de trabalho bem-sucedidos para uma maior agilidade e eficiência na solução de processos. Ainda em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho realizou a entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Diversas personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, que tenham se destacado no exercício de suas profissões, foram agraciadas. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do CSJT e do TST promoveu a 3ª Semana Nacional da Aprendizagem. Por todo o Brasil, várias atividades foram realizadas nos tribunais do trabalho. Em Maceió, o TRT da 19ª Região, o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho em Alagoas promoveram uma audiência pública conjunta com o objetivo de conscientizar empresas sobre a importância da contratação de jovens conforme a Lei da Aprendizagem. Em Fortaleza, o TRT do Ceará, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, promoveu palestras, exibição de vídeos, audiências públicas e oficinas e exposições sobre os benefícios da aprendizagem. Todos os eventos foram abertos ao público. Em Belo Horizonte, o TRT de Minas Gerais, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, o Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador e outros órgãos públicos, além de entidades da iniciativa privada, promoveram várias audiências públicas para estimular a contratação de jovens por meio da aprendizagem. Dormir bem é essencial para uma boa qualidade de vida, mas há quem sofra por ter dificuldade de pegar no sono ou por ficar acordando o tempo todo durante a noite. O sono de má qualidade traz diversos problemas à saúde e precisa ser combatido. Eu estou falando da insônia, que pode ser considerada uma doença ou até mesmo um sintoma de outra enfermidade. Em casos mais graves, a insônia pode até causar afastamento do trabalho. E é o que você confere agora no quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Tem gente que olha uma cama e já pensa em dormir, não é mesmo? Ainda mais depois de um dia cheio de tarefas. Mas há também quem se sinta angustiado só de chegar à noite. Quem tem dificuldade para dormir sabe bem como esse momento pode ser um verdadeiro terror. Seja pela demora em pegar no sono ou acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir, ou até mesmo passar a noite inteira em claro. Esse drama é vivido diariamente por milhares de brasileiros que têm insônia. Lídia sempre teve problemas com o sono. Desde criança, tinha dificuldade para dormir. No início, a mãe achava que era medo de escuro, mas como o problema continuou, aos 30 anos procurou ajuda. Não consegui dormir e fiquei muito sensível, né? Muito chorosa, muito preocupada, e aí foi quando eu procurei o Instituto do Sono. E foi lá que Lídia descobriu que sofria de insônia, que resultou em um quadro de depressão. A insônia é muito conhecida em todo o mundo, mas o que muita gente não sabe é que ela pode ser um sintoma e também uma doença.
A insônia sintoma é quando uma pessoa tem alguma enfermidade, como a depressão, por exemplo, que faz com que ela não consiga dormir. Pode ser também que haja uma preocupação em excesso, que ocasione a falta de sono. Quando tratada, o sono volta ao normal. Já a doença insônia é quando há uma dificuldade para dormir por um período mais longo, muitas vezes sem causa aparente. A insônia crônica, aquela insônia duradoura, para você ter uma ideia, a pessoa tem que ter dificuldade de iniciar, manter ou despertar precoce pelo menos 3 vezes na semana por 3 meses. A insônia pode ter relação com causas genéticas, ou seja, pode ser passada de geração a geração. O diagnóstico da doença é feito com base nas queixas dos pacientes, mas para descartar qualquer outro distúrbio do sono, muitos médicos realizam a polissonografia, um exame em que o paciente dorme no consultório e a qualidade do sono dele é analisada. O sono é de suma importância para a saúde do ser humano. Por isso, dormir pouco pode trazer graves problemas à saúde. Segundo o especialista, pacientes com insônia podem ter risco elevado de desenvolver outras doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade, além de estresse, falta de atenção, perda de memória e alteração no humor e no paladar. Como tem insônia crônica, Lídia sabe bem como a doença a afeta física e psicologicamente. Com o decorrer do tempo, o meu corpo não foi mais respondendo. Então eu comecei a ficar muito cansada, exaurida mesmo, e isso começou a prejudicar a funcionalidade da minha vida. Comecei a não conseguir mais trabalhar. Em 2016 foi o período que eu fiquei mais tempo afastada, que foram 3 meses. Antes disso eu já tinha ficado afastada por 1 semana, 1 mês, mas não mais do que isso, por causa da insônia. No ano passado, a Previdência Social concedeu 132 auxílios-doença relacionados a distúrbios do sono. Já até junho de 2018, foram 17. Muitas vezes o afastamento é necessário muito mais para recuperar as repercussões da insônia do que... Porque a insônia a gente resolve. Se for com medicamento, eu dou um medicamento, ela passa a dormir de hoje para amanhã. Mas e as repercussões disso? O preço que ela já está pagando por meses, anos, dormindo mal. Quando tratada, a insônia não gera incapacidade para o trabalho e para a vida social. Por isso, é recomendável que o paciente procure um médico ao perceber dificuldade para dormir recorrente. O médico especialista explica que o tratamento é feito caso a caso. Pode haver o uso de medicamentos, mas o principal é que haja uma higiene do sono na vida dessas pessoas. Vamos tirar o estímulo luminoso. Vamos tirar o estímulo cerebral. Não vai estudar pesado, não vai fazer leituras pesadas. Falar em pesadas, não vai fazer refeições pesadas à noite, né? Para aumentar seu metabolismo. Atividade física, normalmente a gente contraindica ela muito tarde, porque ela vai aumentar a temperatura corporal e eu preciso de queda de temperatura corporal para dormir. Substâncias psicoestimulantes, as cafeínas da vida, dos energéticos, né? Os estudantes usam muito isso para estudar. A insônia, para mim, ela é vivida diariamente, porque tem dias que você não tem preocupação nenhuma, você está de uma certa forma em paz, tranquila e até feliz, e o sono não vem. Não tem uma explicação, né? Como antes se pensava. Então, hoje em dia, eu trato isso com uma forma muito mais tranquila. Eu sei que é insônia, que não depende só de fatores ambientais, emocionais, né, que ela está ali presente. Então hoje é muito mais fácil para mim saber que é a insônia e ir lá e tomar o meu remédio SOS e dormir com tranquilidade. No próximo bloco, TRT da Paraíba promove feira de produtos orgânicos no Tribunal. Uma iniciativa que preserva o meio ambiente, oferece qualidade de vida e ajuda no sustento de produtores rurais da região. E ainda no quadro Trabalha Brasil de hoje, a profissão de charcuteiro. Nós voltamos daqui a pouco.
iniciativa que, além de proteger o meio ambiente, oferece produtos de qualidade a magistrados, servidores e as pessoas que frequentam o TRT da Paraíba. Eu estou falando da Feira de Produtos Orgânicos, montada todas as quartas no TRT. A iniciativa também é uma excelente oportunidade para os produtores rurais da região, que ao comercializarem os produtos no regional, garantem o sustento da família. Edivan Pereira, de 41 anos, dedicou mais de metade da vida ao manejo da enxada. É um profundo caso de amor com a natureza. O mexe e remexe da terra é como se fosse uma carícia que resulta em vida na forma de alimento. A história da família de Edivan começou realmente a mudar há pouco mais de um ano, quando ele recebeu um lote de 4 hectares destinado a trabalhadores sem terra em um assentamento. Hoje, ele já cultiva a macaxeira, o milho, o feijão, hortaliças e frutas. O assentamento fica no município de Pedras de Fogo, distante cerca de 50 quilômetros de João Pessoa, a capital da Paraíba. Dos 4 hectares destinados à família de Edivan, mais da metade já está plantada. E olha só, parte desse terreno é ocupada por uma horta orgânica. Edivan, como é que você prepara esse adubo sem nenhuma química artificial? A gente prepara com o mato que fica na horta, que a gente roça. Aí bota uma camada de mato, uma camada de estico de bode, ou pode ser de gado, e cinza e água. E aí vai botando, deixa passar por 60 dias para fazer a compostagem. Edivan é uma fera na roça. Para tocar todo o trabalho na plantação, tem a ajuda apenas do filho Jackson e do irmão Erivan. A produção da família de Edivan Pereira é vendida em 4 feiras orgânicas aqui em João Pessoa. Uma delas, semanalmente, aqui no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. A feira começou com 4 produtores, agora já está com 6 famílias. Maria é casada com Edivan e é a responsável pela comercialização da produção, fechando o conceito completo de agricultura familiar, em uma união que rende, no caso, o fruto da sobrevivência com dignidade. Isso garante o sustento da sua família? Garante, graças a Deus garante. Os produtos fresquinhos chegam diretamente aos consumidores e, o melhor, livres de agrotóxicos. É a certeza do consumo de alimentos que faz bem não apenas à saúde, mas também ao meio ambiente. A gente justifica essa feira orgânica com 3 grandes importâncias para o TRT13. Primeiro, ela demonstra a preocupação do tribunal com o homem do campo. Ela fomenta a produção familiar do homem do campo e ela garante que o seu produto orgânico saia direto da sua propriedade para o mercado consumidor. Você já ouviu falar em charcutaria? A charcutaria representa um dos mais antigos métodos de conservação de alimentos, em especial das carnes. O procedimento permitiu que a humanidade sobrevivesse durante períodos de dificuldades e possibilitou longas viagens de migração, nas quais muitas vezes não era possível obter alimentos frescos diariamente. No quadro Trabalha Brasil de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a profissão do charcuteiro. Acompanhe. Atualmente, a charcutaria serve não apenas para manter os alimentos em bom estado. O procedimento traz um gosto especial. A charcutaria trabalha com várias vertentes: enchidos, alimentos produzidos ao encher tripas de animais, previamente limpas ou sintéticas com diversos tipos de recheios. Carne curada, que se refere à conservação do produto com sal e outros temperos, e carne defumada, procedimento que usa fumaça para conservar e melhorar o sabor. A charcutaria é a arte de preparar e conservar a carne. Neste processo, saem os presuntos, salsichas, linguiças, carne de sol, defumados e o lombo curado, por exemplo. A charcutaria tem bastante ligação à carne, a carne de porco, mas a charcutaria também trabalha muito com queijos e patês, terrines, essas coisas. Então, ele é bem mais amplo do que parece. André tem uma vasta experiência como chefe de cozinha. São quase 20 anos. Ele trabalhou em alguns restaurantes do Distrito Federal. Como profissional da charcutaria, criou uma empresa para comercializar as próprias criações, como as linguiças feitas com a barriga do porco e defumação fria, linguiça típica da Argentina, com pernil,
páprica picante, vinho tinto e especiarias, além dos jalapenhos feitos com pernil, cominho e picles de jalapenhos. Hoje ele não está mais à frente da empresa, mas administra cursos em que ensina sobre cortes suínos, tipos de curas e conservantes. Dou aula, pelo menos uma vez por mês eu dou aula de charcutaria. Começa com a introdução à charcutaria, a introdução básica, na introdução básica você já faz uma linguiça, aí tem a de defumação, que já vai fazer bacon, fazer as outras partes, e a parte avançada já vem de curados e fermentados. O interesse pela profissão veio da família, que seguia a tradição com trabalho no açougue e linguiça. Na família do meu pai tem bastante açougueiros, então sempre me interessei muito por carne. E da parte da minha mãe, a minha bisavó fazia linguiça. E eu, desde criança, comia linguiça dela, sempre gostava bastante e não conseguia comer aqui em Brasília linguiças boas como eu comia no interior do Goiás. Então fui atrás, minhas tias, negócio, como é a receita da vó Nica, que apesar de ser minha bisavó, se chamava de vó. Então foram falando, você coloca isso, aquilo. Aí eu fui gostando, fui estudando. O trabalho requer paciência. Para fazer um lombo curado, por exemplo, o charcuteiro utiliza várias técnicas e até ficar pronto são em média de 45 a 60 dias. A carne fica rosa dentro, isso já é por causa do nitrato de sódio. Ele que torna a carne de porco com essa cor rosada. E ao mesmo tempo que ele é o conservante, ele que torna a carne bonitinha, assim, rosinha. Não é um corante. O corante, na verdade, ele está por fora, que é a beterraba, que vai dar essa cor mais escura. E a satisfação pela profissão é grande. Estou nela há 20 anos, então, como chefe de cozinha e como charcuteiro já estou há 7, estou satisfeito, gosto bastante, gosto da cultura, gosto de mexer com carne. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau!